Não, bebe primeiro. Bebe primeiro. Olha. Nossa, tá cheio. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite à direção do Núcleo de Estudos Caiba Enxuto. Estamos aguardando a presença de alguém para nos dizer como estamos de imagem, de sonoridade. Você não tem mais daquela pastilha, né? Tá falando, né? Você não quer, né? Também não quero, né? Olha, Tá bom. tudo bem? Boa noite, Edna, tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem contigo? Silvana, Cristina, que Deus te abençoe. Vanessa, Diana. Boa noite, Ed. Vamos entrar então em modo de vibração para prepararmos o nosso aprendizado da noite. Pensemos em Jesus, mas descartemos a cruz. Boa noite, Consalta. Tudo bem contigo? Boa noite, Dani. Tudo bem? Ô, Vinícius. Boa noite, Bebeco. Pensar em Jesus vivo, distante daquela cruz, aquele madeiro infame, né? Mas um Jesus atuante. Boa noite, Dani. O Jesus que está conosco a cada minuto. Basta que nós mantenhamos o pensamento configurado em modo crístico. Não no sentido de toda luz, no sentido de toda liberdade, mas no grau que nós consigamos. O grau de afinidade, o grau de intenção, o grau de vontade, do crescimento, o crescimento espiritual. Agradeçamos ao Pai por cada vida de 8 bilhões de criaturas que estão conosco nessa jornada. Agradeçamos por cada segundo existencial. Agradecemos pela eternidade, a imortalidade, que é o nosso portal de evolução. A imortalidade que nos permite o direito de ir e vir, o mais profundo direito de ir e vir, que nos coloca no mundo espiritual, que nos coloca aqui de volta. E tomara Deus que tenhamos nós aprimorado um pouco, conquistado um pouco de luz, conquistado um pouco de paz, melhorado a nossa visão sobre a vida, sobre nós mesmos,
agradeçamos aos espíritos tutores, orientadores, aos espíritos instrutores que nos acompanham os passos dentro dessa nossa vida. E que quando a gente desencarnar, nós vamos descobrir que esse espírito instrutor, esse espírito protetor, são amigos através dos séculos. Então abramos o nosso coração em oração para iniciarmos o aprendizado da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o aprendizado dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Olga Carneiro Oi. e Márcia Rodrigues, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos estudar um pouquinho, preencher a alma com gotas de luz, porque a luz cura, porque a luz esclarece, porque a luz nos melhora, né? Hoje nós vamos falar da prática da mediunidade, que nós falamos em uma outra exposição, mas hoje nós vamos naqueles detalhes mais complicados da mediunidade. Um minutinho, gente, viu? Aí. Boa noite, Benedita. Geni Tavares, boa noite. Então vejamos aqui. O estudo e a aplicação das faculdades medianímicas são de capital importância, já que, segundo o uso que se faça desses dons, podem resultar num bem ou em um mal, para quem os possua e para a causa que se pretenda servir. Então, quando nós estudamos o Espiritismo, o livro dos médiuns, a Gênese, né, que nos mostra a envergadura da mediunidade. Sueli, boa noite, tudo bem contigo? Nós aprendemos que essa mediunidade faz de nós um instrumento. Só que nós somos um instrumento consciente, lúcido, nós não podemos ser seres passivos em que os espíritos fazem o que querem de nós, mesmo que seja um espírito instruído. Aliás, espírito instruído não vai fazer de nós um fantoche, né? Mas a mediunidade, melhor dizendo, o espiritismo é uma arma de dois gumes. Nossa, Eliseu, boa noite. O que você está falando, Ademar? É uma arma poderosa, com o apoio dos espíritos elevados, para combater os erros, a mentira, todas as misérias morais da humanidade. Mas uma arma perigosa também pela ação de espíritos inferiores e maus. Então, aí, a atenção, o cuidado que o médium, seja de qual modalidade for, tem que ter
com a sua faculdade. A faculdade mediúnica de qualquer pessoa, ela vai trazer um excelente resultado. Depende da diretriz que nós demos. Então, se nós direcionarmos a mediunidade para a caridade, boa noite, Eliseu. Cláudia Fernandes, boa noite. Nós teremos um resultado fantástico. Sabe? Mas não é a caridade de querer simplesmente ficar fazendo cartas psicográficas. Cleonice, boa noite. Ou dando passes. Isso é atividade comum dentro da casa espírita, sabe? Mas o ideal, o médium tem que ter um ideal. Jussara, boa noite. O ideal de um mundo melhor do que nós estamos vivendo agora. Sendo assim, ele vai atuar, se possível. Boa noite, Mauro, tudo bem contigo? Ele vai atuar, se possível, como um instrumento médico, como um instrumento de cultura transcendental, né, que vem trazer para nós os motivos, as razões, né? Alcione, boa noite. O porquê estamos aqui, como a mediunidade pode nos ajudar e como nós podemos ajudar a mediunidade. Boa noite, Vilma. Tudo bem contigo? Então, nós vamos entender que nessa dualidade de efeitos, o efeito positivo, o médium tem que prestar atenção. Os espíritos bons, os espíritos esclarecidos, vão nos trazer segurança, proteção, esclarecimento. E dentro desse tripé, nós teremos benefícios. O benefício da amizade, o benefício da afinidade. Então, nós temos que enxergar a benesse de tudo isso. Agora, enquanto arma perigosa, porque estaremos sujeitos à ação de espíritos inferiores, nós temos que tomar uma atitude. Os espíritos inferiores e maus, obviamente, eles também dependem de nós. Mas nós temos que pensar numa coisa assim. Eu não estou vendo o espírito. Eu não sei de onde ele vem. E por que ele está me assediando. Jorge Carvalho, boa noite. E qual é a intenção dele? Nós já estudamos aqui a questão dos fluidos e observamos que o fluido universal, ele é ferramenta de uso comum. Tanto o espírito bom quanto o espírito mau vai usar o fluido universal para comunicar-se com os médios. Ora, se dentro desse fluido nós estamos sentindo a presença de espíritos, o que é que nós precisamos entender para saber o que é um espírito mau, o que é um espírito bom? Procurarmos afinizar o pensamento, entender a relação fluídica, entender a relação moral, para descobrir quem é esse irmãozinho. E quem é esse irmãozinho, que muita gente diz assim, né? Quem é esse irmão? Não é uma questão de identidade, é uma questão de finalidade. O que é que ele pretende? O que é que ele pode oferecer? Por que é que ele se aproximou da gente? Talvez descobramos, Marlene Borges, boa noite, descobramos, inclusive, que são espíritos ligados a nós de muitas outras vidas. Mas, ao invés
de isso tornar-se um fator de orgulho, de satisfação momentânea. Leonora, boa noite. Estela, boa noite. Então, temos que ter uma preocupação com a presença desse Espírito. E não importa quem seja ele. Ele pode ser o bom Espírito, como ele pode ser o mau Espírito. Mas nós temos que descobrir, através da intenção. E como descobrir a intenção, Ademar? Pelo pensamento, pela manifestação, pelo modo de falar. Nós estudamos os livros dos médiuns e nós descobrimos que espíritos levianos vão trazer uma conversinha de afagar o ego do médium, afagar o ego de dirigentes. Luciana, boa noite. Com segundas intenções. E o pensamento dele, como dizia o Kardec, tem espíritos que vai mostrar a ponta da orelha. E ele utiliza exatamente essa expressão, a ponta da orelha. Que quer dizer que ele, assim como o médium está exposto à ação do espírito, o espírito também está exposto à ação do médium. Ah, mas Ademar, como é que eu vou saber? Por sua sensibilidade, pelo pensamento que ele expõe, pelo sentimento que ele provoca em ti, vamos saber onde ele quer chegar. Por que é que ele está junto a nós, né? Nesse sentido, realmente, a mediunidade é instrumento de dois gumes. Ou seja, ela corta para a direita como corta para a esquerda, né? Mas isso não bota medo na gente. Cristiane Tomás, boa noite. Isso não deve pôr medo em nós. Porque, embora a maioria de nós não consegue ver o espírito, não sabe de onde ele vem, nós vamos identificá-lo pelo fluido, pelo pensamento e pelos sentimentos que ele provoca em nós. Assim sendo, né, vamos ficar sabendo, olha, você, espírito, Lourdes, boa noite, o que é que você quer? Por que você se apresenta? Porque o médium é o primeiro a perceber isso. Nesse sentido, a mediunidade, ela não quer, se nós imaginarmos a mediunidade como um ser vivo, ela não quer um médium passivo, que aceite tudo. Sabe? Simplesmente porque vem dos espíritos. Desde que nós começamos a aprender, sempre encontramos criaturas que achavam que os espíritos iam ensinar tudo. Eunice, boa noite. E ficavam nessa dependência. Agora, espírito não vai abrir livro para você estudar. O máximo que ele consegue é te indicar livros. Mas ele usa de estratégias que você nem imagina. Ele não vai, se você é vidente, provavelmente você não é audiente. Então ele não vai falar para você, olha, você leia tal livro. E ele vai desenvolver uma ação que te faça perceber o livro que ele quer que você estude. Além da codificação, além da base, além das revistas espíritas, tem livros que são fundamentais o estudo deles, né? Porque complementam, eu já falei aqui de diversidade dos carismas, dos livros de Ivan do Amaral Pereira, né? Um livro que se chama vamos colocar assim, Notícias da Vida e da Morte.
do rapaz. Eu vou lembrar também o nome dessa criatura que eu gosto bastante, né? Pelo tipo de estudo que ele faz. Eu levo Jazé e falo para vocês, né? Se o espírito aparecer, é só perguntar quem é. E você pode perguntar. Agora a resposta depende dele. Se ele for um espírito com más intenções, ele pode te dizer que ele é Vitor Hugo, por exemplo. Que ele é um espírito de alta estirpe, né? E não é. É por isso que o médium tem que estudar. Porque se ele apresentar um nome, você vai fazer perguntas a partir do que você conhece desse espírito que ele falou, desse nome que ele falou. Ele fala, eu sou Vitor Hugo. Aí você pode perguntar para ele, que ano que você escreveu Os Miseráveis? E pode colocá-lo numa sinuca de bico, como se diz, né? Um minutinho que eu vou falar para vocês o livro já. Pega para nós o livro que eu estava com ele lá no centro. Tem um espiral. Da vida e da morte. Então, nós temos vários questionamentos que podemos fazer para descobrir qual é o espírito que está lidando com a gente. Temas da vida e da morte. Wilson, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Psicografado por Divaldo Pereira Franco. Conseguem ver aí direitinho? Porque para mim, como estou com a imagem voltada para mim, a imagem parece para mim toda... Levantado um pouquinho mais. Levantado um pouquinho mais. Toda... Olha. Ó. Manuel Filomeno de Miranda, né? Então, esse livro, nós vamos ter, por exemplo, eu vou citar alguns temas que tem dentro desse livro aqui. Reencarnação, dádiva de Deus, reminiscências e conflitos psicológicos, vida, sono e sonho, pensamento e emoções, pensamento e perispírito, tendências, aptidões e reminiscências, comportamento e vida, destino e responsabilidades. Nós vamos do capítulo 13 até o capítulo... Não é capítulo não, que são páginas. Da página 13 até a página 157, né? Que vai inclusive falar dos obstáculos da mediunidade, do psiquismo mediúnico, porque o psiquismo mediúnico é diferente do psiquismo comum, né? Porque um médium pensa e raciocina num nível diferente da pessoa que não tem mediunidade, né? Então, neste sentido, a prática da mediunidade exige de nós, como é que se diz? Um cuidado imenso. Su, eu devo te informar que eu procurei esse livro na internet, ele não está aberto para downloads. Então nós compramos num sebo, daqui a pouco eu vou perguntar para a Vanessa, e eu paguei R$19 nesse livro. Daqui a pouco, a hora que ela vê, ela está cuidando do nosso bisneto, daqui a pouco ela vem e eu vou perguntar para ela. Então, entendendo essa relação, enquanto faca de dois gumes, o médium vai se posicionar de acordo com as suas tendências, de acordo com a sua moral, sabe? Entendeu? Deixa eu perguntar para minha filha aqui.
que site você conseguiu esse livro aqui? Estante virtual. Estante virtual. Mas Vou colocar aqui no grupo. ela vai pôr no grupo aqui, falou? O site que ela conseguiu, o livro. Então, o médium, com essas ferramentas, vamos dizer assim, né? Afinidade, sensibilidade, cultura, né? O que ele entende das finalidades da vida, tudo isso vai configurar o seu relacionamento mediúnico. Então, quanto mais ele estuda, quanto mais ele se melhora, temas da vida e da morte, Mauro, o que vai acontecer? Ele passa, isso, seu estante virtual, ele passa a ser respeitado pelos espíritos bons e que vão ajudá-lo na defesa contra os espíritos maus. Então, nesse sentido, a mediunidade é magnífica, porque todos nós viemos para cá comprometidos. Isso é ponto pacífico, né? Então, nós teremos assédio de espíritos que bom, hein, Mauro? Que de alguma forma não querem o nosso sucesso existencial. Isso, temos a vida e da morte. Então, por um outro lado, tem os espíritos bons. Estes vão fazer, vão te ajudar de todas as maneiras, sabe? Então, eu me lembro que uma vez eu cheguei na Federação Espírita de São Paulo, e isso em 1985, e me deu uma vontade imensa de comprar um livro. Eu sentia que eu tinha que comprar um livro. E eu fui até a estante, a biblioteca, e olhava, né? De repente eu deparei com o livro Confidências de um Inconfidente, de Tomás Antônio Gonzaga. Pronto, resolveu o problema. Aí eu fui ver a história de muitos espíritos que reencarnaram aqui, como o próprio Tomás, o Tiradentes, o Aleijadinho, né? Que vieram da época do Renascimento, com Michelangelo, com Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci não veio, mas veio rapaz, o Rafael, sabe? Rafael e Aleijadinho trabalharam juntos numa das igrejas de Sabará. Nós vamos descobrindo a história dessas criaturas, né? Sabendo das suas virtudes, sabendo dos seus dilemas, né? Que vai nos ajudar a entender qual é o comportamento que nós temos que ter, que temos que desenvolver, que educar, né? E caminhar com mais liberdade. Entendeu? Exatamente isso. Resolver o problema do estudo que eu necessitava de fazer, né? Então, vejamos aqui. Os espíritos elevados derramam sobre nós fluidos puros e benéficos que reconfortam nossas almas e acalmam nossas dores, predispondo-nos à bondade e à caridade. Estela, livro maravilhoso que conta a verdadeira história da que você leu, né? Que legal, é muito bom. Observa uma coisa aqui. Os espíritos elevados derramam sobre nós fluidos puros e benéficos que reconfortam nossa alma e acalmam nossas dores. Nem todas as dores que nós trazemos para cá vão ser curadas pelos espíritos. E nós precisamos entender isso com discernimento, com equilíbrio,
Porque senão se a criatura descobre que tem um médium de cura lá em Santo André, por exemplo, que é um pouco mais perto da gente aqui, e vai correndo para lá porque o espírito vai curar ele. Chega lá, ele recebe passe, ele recebe orientação, ele recebe às vezes todo um tratamento e a cura não vem. E aí o que ele faz? Em alguns casos passa a falar mal do espiritismo, dos médiuns, né? E abandona. Porque desconhece exatamente isso, que as nossas dores serão acalmadas. Há um episódio com o Peixotinho, um médium de paralisação, de Jesus, que fazia, caramba, que ajudava a configurar os espíritos, não é configurar, materialização. Trabalhava com materialização de espíritos. E ele tinha uma asma da braba. E uma certa vez ele chegou numa casa espírita que ele ia fazer uma palestra e ele chegou que ele não conseguia nem respirar. Mas médium, dependendo da situação que você está, você tem que ir para o trabalho. Você vai receber ajuda na hora do trabalho, depois você volta para a própria dor. E com o Peixotinho aconteceu isso. Ele abriu a boca para falar, é como se tivessem tirado a asma dele. E ele pensou, nossa, acabou minha asma. E continuou falando, né? E chegou no final da palestra, a asma deu os braços para ele de novo. Ficou de braços dados com ele, sabe? E isso ocorre conosco. Nós temos que entender isso, que os espíritos não têm que nos curar. A dor, o sofrimento também são ferramentas de evolução. E o Chico dizia muito isso. Ele desencarnou, né, com angina. O Chico tinha problemas de saúde. Eu me lembro de uma entrevista que ele deu, e ele dizia assim, se o médico me recomendar tomar 320 comprimidos, eu vou tomar os 320 comprimidos. Porque a medicina está aí, a química está aí, e é para nos ajudar. Agora, a cura, é Deus quem resolve. E nós temos que entender isso. Sandra de Cássia, boa noite. Tudo bem contigo? Então, minhas irmãs, meus irmãos, espíritos superiores vão trazer esse benefício da calma, da predisposição nossa para a caridade, para a bondade, porque eles nos envolvem num ambiente fluídico que faz com que a gente desperte dentro de nós. O amor ao próximo desperta em nós. E nós vamos fazer alguma coisa. Isabel Coutinho, boa noite. Então, no trato com esses espíritos elevados, nós vamos obter forças necessárias a vencer os nossos defeitos, sabe? E nos aperfeiçoarmos. E isso está na contramão de achar que os espíritos vão nos curar. Eles vão criar para nós um ambiente fluídico, de paz, de calma, de sensações extremamente benéficas, né? Para nós entendermos que tudo isso é o que podemos alcançar, mas não é o que eles vão nos dar de graça. Exatamente, Su. A nossa história se entrelaçando a partir de Tomás Antônio Gonzaga, né? Então, para praticar o espiritismo, nós temos que nos rodear de precauções necessárias. Equivale a abrir a porta do nosso interior, como diz o Leon Denis, de par a par, ou seja, escancarar. Abre o par da direita, o par da esquerda, né? Estamos abrindo
para os assaltantes da rua. Hein? A mediunidade é isso. É a nossa porta da sensibilidade escancarada, aberta até o talo. Agora, como controlar a ação intercessora, como se diz, ao assédio desses espíritos, depende única e exclusivamente do médium. Mas, Demar, tem alguém que tem que instruir? Sim, o Centro Espírita está aí para nos instruir. Os livros, muito melhor do que o Centro Espírita, estão aí para nos instruir. Então, o objetivo principal do médium, em termos de prática da mediunidade, é descobrir que ele tem uma tarefa. A tarefa de descobrir a luz que mora dentro dos livros. Essa luz que ele vai transformar em defesa, que ele vai transformar em fontes de esclarecimento, de soluções, mas que pede a ele compromisso, dedicação, sabe? Para alcançar esse desiderato. É só lembrarmos, quando o Chico começou com a sua mediunidade, né? Haja visto a madrasta dele. A madrasta dele era espírito, desafeto, reencarnado junto com ele. Por isso ela cutucava ele até com garfo. Sabe? Nem sempre é maldade, é aquela sensação, sabe, de desamor, de desafeição. E o médium, sabe, para arrumar uns desafetos, sabe, é rapidinho, entende? Por isso, o seu comportamento, a sua conduta, ele tem que cuidar, para que a prática da mediunidade não traga a ele dissabores. Porque já é ruim. Imaginemos assim, 8 bilhões de criaturas aqui no planeta, reencarnando. Mais de 20 bilhões no plano espiritual pertencente ao planeta Terra. Desses 20 bilhões, desses mais de 20 bilhões, todos são bons? Todos desenvolvem a caridade e a bondade? Não, claro que não. Infelizmente, a perfeição, o processo de evolução, nem todos nós estamos seguindo. Outro dia eu estava vendo uma entrevista dessas que tem uns montes na rede social, e a criatura disse assim: nós estamos vivendo num mundo semi-primitivo. Eu assustei. Assustei, falei, caramba, e o raciocínio dele é correto. Porque quando Jesus esteve aqui, o planeta Terra era um planeta essencialmente primitivo. Mas será que a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução emocional cresceu tanto a ponto de que nós diminuamos o mal, as dores, como se diz, as desafeições, os desamores? Não. Nessa época que estamos vivendo, nós estamos enxergando isso. Sabe? É pai matando filhos, é filhos matando pais, coisas que a gente fica até meio abestalhado. Essa é a expressão. Em face do que nós estamos vendo. Mas isso ocorre por causa de quê? Só porque é um mundo de prova e expiação? Não, porque é um mundo semi-primitivo ainda. E em face dessas ocorrências de forças que vai nos levar à regeneração, né? É como o cadinho como se diz, de apuro do aço. O aço entra no processo de dissolução dele, sujo, cheio de todas como se diz, as matérias dissonantes, porque
ele sai do minério e o minério está na terra. Então aí tem que derreter o danado para separar o joio do trigo. Quando chega no cadinho, que é a parte onde há mais fogo, onde há mais como é que se diz, a força do fogo simplesmente derrete tudo, vai fazer o apuro mais perfeito. Para nós, a expressão cadinho é o momento da prova, da expiação, em que morre um filho, em que morre uma filha, em que há uma perda essencial. Boa noite, Isabel. Calu, boa noite. Exatamente, separar as impurezas. Aliás, essa é a sua área, né, Calu? As impurezas químicas, né? Então, para nós, as nossas impurezas, a impureza moral, a impureza espiritual, nós estamos aprendendo, mas não resolvemos em nossa alma, em nosso coração, ainda as nossas impurezas. Nós ainda estamos naquele processo que Jesus falou de túmulos caiados por fora, mas podres por dentro. Sabe? Nós trazemos em nós as impurezas. E a mediunidade, de uma certa forma, vai em nos cutucando, em nos pressionando, em nos assediando. A presença dos espíritos vai nos mostrar em quantas anda a nossa condição moral. Então, por uma questão de inteligência, por uma questão de ideal, de objetivo, de finalidade evangélica, nós vamos nos comprometendo com o Espiritismo, nós vamos nos conduzindo de acordo com aquilo que o Evangelho nos sugere, e aí sim estamos desenvolvendo a nossa proteção espiritual. Porque nós pegamos no Livro dos Médiuns o quê? O Espírito que nos protege é tal qual nós mesmos. Lia Tessaro, boa noite. Está na mesma condição moral, intelectual, emocional que nós. O que quer dizer que ele também necessita de tudo que nós estamos em busca. E sendo assim, a nossa busca, o nosso compromisso, ajuda-nos e ajuda-o também. Porque nós vamos estudar, ele vai estudar junto com a gente, ele conhece coisas no mundo espiritual das quais nós estamos esquecidos. Basta olhar o comportamento de alguns espíritos na obra do André Luiz, que vai ajudar. E enfrenta espíritos maus, enfrenta com inteligência, enfrenta mostrando para eles. Tem uma passagem de Lísias, se não me falha a memória, em que ele mostra aos espíritos que ele também sabia fazer o que eles faziam. E eles passaram a ficar com o pé atrás com ele. De onde você vem? Você vem do Cordeiro? Essa é a expressão que eles usam, né? E ele consegue demover os espíritos da maldade que eles estavam fazendo, usando a inteligência. Mas por que o Lísias ainda está ligado a esse tipo de procedimento? Porque um espírito evoluído, ele não vai vir nos umbraus salvar ninguém, resolver o problema de ninguém. Não. Ele vai utilizar aqueles que estão mais afinizados com o ambiente do umbral. Porque é tudo uma questão de quê? De afinidades, de tendências, de compromissos não cumpridos, que a gente tem que aproveitar. Então nós vemos o André Luiz, depois de 8 anos sofrendo no umbral, o que acontece? Ele começa a acelerar a busca do conhecimento, e ainda sofre algumas intempéries, vamos dizer assim,
como o ciúme, né? Para alcançar condições de escrever toda a obra que ele escreveu. Mas era preciso estar em equilíbrio, era preciso estar harmonizado, era preciso entender a mediunidade. Então, entender a mediunidade, do ponto de vista humano, é um trabalho do médium. O seu protetor espiritual vai lhe trazer as informações do ponto de vista do mundo espiritual. Casada essas informações, nós teremos um médium alcançando o equilíbrio, entendendo o que é o espiritismo, entendendo o que é a mediunidade e como ele deve trabalhar com isso. Então veja, repetindo aqui, praticar o espiritismo sem rodear-se de precauções necessárias equivale a abrir as portas a todo tipo de pessoas, de criaturas. Entendemos, né? Recordemos em que consistem as precauções indispensáveis no trato com o mundo espiritual. Antes de cada sessão, e aqui vem instruções para o trato com a mediunidade. Em cada sessão, há que se invocar os espíritos guias e se assegurar uma proteção eficaz, afastando as más influências. Estabeleça ambiente invisível, a mesma disciplina que o presidente do grupo deve impor aos assistentes. Então, observa, algumas casas espíritas que eu frequentei faziam exatamente o contrário. O espírito guia vinha ao final. Sendo que, na verdade, ele tem que vir no começo do trabalho exatamente para criar as condições fluídicas necessárias ao trabalho que vai ser realizado. Um trabalho de desobsessão, por exemplo, é um trabalho em que entram forças fluídicas que todos os médiuns e o dirigente tem que estar preparado para isso. Miguel, boa noite. Tem que estar preparado para esse relacionamento. Aí entra a recomendação da oração e não titubear e insistir nesse sentido, sempre, para que não apenas se torne um hábito, mas se torne uma força a ser trabalhada em cada sessão. É claro que muita gente vai criticar o espírita, que ele, vão chamá-lo de místico, coisa do tipo, né? Mas porque desconhecem as leis, a lei universal das vibrações. Percebemos isso? Então, entender que as nossas radiações fluídicas se impregnam das qualidades ou dos defeitos dos pensamentos e criam em torno de nós um ambiente de conformidade com o estado da alma. É onde você vê médiuns que começam a chorar logo no início de uma sessão mediúnica. Porque o espírito que se aproxima dele tem essa emoção, vamos dizer assim, desregulada. O espírito chega, começa a lembrar da sua vida aqui na Terra, se arrepende das coisas que fez e começa a chorar. Agora, o médium não tem que chorar com o espírito. Ele tem que entender aquilo. Já tem que entrar em vibrações para ajudar o espírito. Então, a prática da mediunidade envolve uma visão muito grande por parte do médium. Não é só o espírito que vai trabalhar. Nós temos que entender isso rapidamente, né? Principalmente por isso, porque as nossas irradiações são impregnadas pelas qualidades dos pensamentos que se criam em torno de nós. Então, se esse pensamento for de riso, nós vamos dar risada.
Se for de choro, nós vamos chorar. Se for de deboche, nós vamos debochar. Há que ter equilíbrio. Pode ocorrer isso? Pode. Mas o médium tem que ter o equilíbrio. Porque ele não veio aqui para brincar. E não pode deixar espírito nenhum brincar. Porque não é um momento de brincadeira. Estela Silveira, o médium não pode esquecer que tem que vigiar constantemente seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações, que devem ser voltados sempre para o bem e para melhor servir. Exatamente, Estela. Esse é o comportamento, só que não pode ser um comportamento só de dentro da casa espírita. Tem que ser diuturno. Onde quer que ele vá, ele tem que preservar essa vigilância, sabe? Porque é uma vigilância sobre si mesmo. Não é a vigilância que se faz sobre a vida do outro. Que, aliás, a vida do outro, não é dele, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, a prática da mediunidade, ela é sensacional, podemos dizer assim. Mas ela requer de nós, né, muito cuidado. O cuidado que mora no discernimento. O cuidado que mora no estudo. O cuidado que mora no entendimento. Sabe? Entende? Porque eu já vi muitos espíritas, inclusive que falaram para mim, que não consegue ler, por exemplo, Memória de um Suicida. Por que não consegue ler? É um livro que conta um momento que aquele espírito passou. Sabe? E esse livro também é ótimo, viu, Estela? Aconteceu na Casa Espírita. Fala exatamente por isso, o comportamento dos médiuns, que quase leva a casa à falência, né? Então, por que ter medo do livro Memória de um Suicida? Todas aquelas ocorrências está como é que diz? Na memória, no psicológico do médium. Aliás, do espírito. Ele desencarna, no caso, um suicídio, e depois ele começa a narrar tudo que ele viveu, sem consciência daquilo. Quando ele está pisando sobre o túmulo, ele começa a sentir como se fosse um barro que ele estava pisando, e era o sangue que, como se diz, que escapava dele mesmo, que levou ele a sair dali. Entre outras coisas, né? Viver, andar sem rumo, sem direção, e nos lugares que ele andou, Isso, Sandra, esse livro também é magnífico, Diálogo com as Sombras. Por que o espírito, por que o Camilo Castelo Branco suicidou? Por pura vaidade. Vaidade porque ele perdeu a visão e simplesmente decidiu que não ia viver mais, porque o instrumento de trabalho dele era o olho. E ele perdeu, então não precisava viver mais, né? Agora pensem comigo aqui. Leon Denis já chegou também à cegueira e passou a noite escrevendo, né, os livros que ele escreveu. Quando a secretária dele chegou pela manhã, ele explica tudo e quer que ela leia para ele fazer a revisão. Ela foi folheando, e ela falou assim para ele: mestre, aqui não tem nada escrito. E aí ela foi ver o lápis, a ponta do lápis tinha quebrado o grafite, e ele continuou a escrever. Então, o que acontece? Leon Denis pediu lápis apontados e escreveu tudo novamente. Aí eu fiquei pensando assim, como é que uma criatura consegue um domínio mental fantástico? Porque nós fazemos uma palestra hoje sobre mediunidade. Amanhã nós fazemos outra palestra sobre mediunidade, e
o modo de enfocar é diferente. Ele escreve tudo que ele tinha escrito. Então, a cegueira não era motivo para suicídio. Aliás, todas as dores, todos os sofrimentos que se nos envolvem têm, como é que se diz? Um objetivo. Tem uma finalidade. Não é apenas uma questão de resgate, como se fala, de reparo. Tem uma finalidade. A dor vai nos levar à luz. Não podemos esquecer disso. A dor vai nos levar à luz. E a mediunidade é a ferramenta que vai facilitar o caminho para nós. É a nossa máquina de terraplanagem, de tirar os obstáculos que nós não conseguimos. Vai ajudar e muito, sabe? Então, é muito importante que o médium tenha noção disso. E saiba que ele não é só o espírito que vai agir, não é só o espírito que vai fazer, não. Ele é um instrumento lúcido, como a gente já disse, vivo. Então, o que nós vemos no trato com a mediunidade? Que bom, viu, Marlene? Memória do suicídio, né? Do suicida. A relação espírito-médium é através da mente, é através do pensamento. Então aí, o médium tem que ter discernimento. O que é meu, o que não é meu. Aliás, estudar a mediunidade no livro dos médiuns, a gente vai ver, né, que o médium de inspiração, o médium de intuição, nem sempre se consegue estabelecer o que é dele e o que é do espírito. Porque são criaturas que pensam quase que identicamente. Então, exige discernimento. Muito discernimento. E a mediunidade é isso, sabe, gente? A prática da mediunidade é uma prática de cuidados, é uma prática em que devemos buscar segurança, proteção, sabe? E essa proteção não vai acontecer porque os espíritos vão ficar vigiando quem chega ou quem não chega. Porque não adianta o espírito fazer isso se nós, mentalmente, estamos chamando as criaturas. Por nossa conduta, pelo modo de pensar. Nós vemos, em alguns livros do André Luiz, criaturas que vão no centro espírita, passam por um processo de passe, de magnetização, de orientação, né? E os espíritos que elas trouxeram ficaram na porta. Porque não é dado a eles a liberdade de adentrar o ambiente. Quando as criaturas saem, elas mesmas dão o braço para esses espíritos e vão para casa. Continuam com o mesmo comportamento, né? Entendeu? Tomara a Deus, viu, Estela, que eu tivesse nascido para ensinar tudo isso, né? Eu gosto de estudar, Estela, sabe? Pela necessidade que eu tenho, eu vivo dizendo, pastor Eli, isso eu já disse aqui algumas vezes, o espírito necessitado sou eu. Sendo assim, eu tenho que buscar. Então, eu gosto. Então, observemos, aliás, que a prática da mediunidade vai te trazer muitos benefícios. Desde que nós consigamos eliminar a nossa vaidade, o ego, né? Os melindres, né? Para alcançar um tom de relacionamento que seja benéfico para o médium, para os espíritos e para os frequentadores da casa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, né? Nós chegamos à 12ª exposição, né? Aula, como diz o Mauro, e semana que vem nós vamos gravar antecipadamente, que o meu bisneto, que vai fazer 4 anos de idade, está aqui me olhando com os olhos arregalados, né? É o Noah, e ele fica feliz da vida quando eu falo o nome dele aqui, depois ele vai ouvir. Então, a nossa relação com o mundo espiritual, nós não ganhamos por méritos, por
como é que se diz, por honra. Não. Nós somos, na verdade, criaturas que viemos junto, é igual a família. A família é todo mundo legal? Não. Família, papai já dizia assim, família é igual os dentes. Quanto mais separados, melhor é. Isso é ideia do meu pai, né? Mas a relação com o mundo espiritual, ela tem que ser analisada, pesada, medida, o tempo todo. Porque passa aqui, ó, o crivo da mediunidade está na pineal, a pineal comanda o pensamento que não é nosso, e aí, sendo médium, tem que estar atento. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos nós, que consigamos ter uma noite de repouso salutar e terminarmos essa semana com alegria, com disposição, né? E até a semana que vem, se Deus quiser, né? E Mauro, a Lúcia está dizendo que não está conseguindo entrar no YouTube. Tem que mandar o link para ela, beleza? Vamos então à nossa oração para encerrarmos o nosso aprendizado, porque cada vez que eu estou aqui eu aprendo com vocês. Agradecer aos espíritos amigos, agradecer a direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caibara e Chútil, agradecer a Deus a vida que nos dá, agradecer a Jesus, que na verdade nós precisamos fazer uma tradução daquela Santa Ceia, que era a distribuição do pão, mas era o pão da luz, era o pão do compromisso, era o pão da continuação da tarefa de evolução que compete a cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Jesus, as nossas dívidas, na medida em que nós aprendamos a perdoar as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que assim seja, que assim seja. Que Deus abençoe cada um de vocês, os seus lares, as suas famílias, e semana que vem nós estaremos juntos novamente. Um abraço espiritual em cada um.